This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Boggio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. Diga lá, Gabriel. Fala, Paulo Boggio. Beleza, minha joia? E eu tô bem, você tá bem? Foi boa semana? Foi uma boa semana, foi boa. E a sua foi boa também? A minha foi boa também, a minha tá boa. Tô me preparando para um torneio de beach tênis no final de semana. É mesmo? É mesmo. Sério mesmo? Inclusive eu queria agradecer as pessoas que se arriscam a ser dupla do pior jogador da história do beach tênis. Então valeu. Thalita, que já jogou comigo um torneio, ela entrou num torneio que eu ia jogar com a Aline se machucou, e aí a Thalita se prontificou a jogar. Tadinha, jogou super e viu errando todas as bolas, enfim. Só pra É. pergunta, o beach tênis, a ideia é derrubar a bola ou manter a bola no ar? A ideia é não deixar ela cair do seu lado, tem que conseguir fazer ela cair do lado lá. Ah, então pro tênis mesmo, né? Tipo o quê? Tipo tênis, né? Não, mas o tênis pode pingar. Ah, então isso não No pinga. beach, não tem, porque se pingar na Não, areia. não tem como. Apesar que você sabe que eu treino beach tênis na grama sintética, né? Então não é beach tênis. Eu não sei o que é, acho que é o Wimbledon. É o garden Beach. tênis. É um garden tênis, é um garden tênis. Interessante. E aí, nesse fim de semana, eu vou participar, e minhas duplas são meu amigo Eros e a minha amiga Laura. Eros? Eros é o deus do amor. Caramba, Deus do amor, quem carrega o nome desse tem uma grande responsabilidade. Tem. E ele é grande. Ele é grandão, alto. O amor é grande, né? É o amor de Eros, enfim, grande Eros e Laura. E aí eu não sei por que eles aceitaram jogar comigo, coitados, vai ser uma vergonha total. Mas é isso, né? A gente tá aí pelo amor à arte. Mas pra jogar contigo ou contra tu? Não, comigo, vão ser minhas duplas. Eu vou jogar dupla masculina, eu e o Eros, dupla mista, eu e a Laura. Entendi. E a Aline não jogando contigo? A Aline joga, mas ela Já é outra categoria. ela é outra categoria. Puxa, Paulo. Cara, é uma vergonha. Uma vez eu fui jogar com ela e com as amigas dela. Aí foi eu, a Aline, a Natália, que é uma que mora lá no prédio, que joga muito também. E aí estamos nós três, aí fez tipo jogo individual, né? Divide a quadra no meio e fica jogando. Cara, ela só dando risada, né? Porque meteram uma bola atrás da outra, só correndo pra frente, correndo pra trás, correndo pra frente, correndo pra trás, só tomando paulada. Enfim, então a Aline, enfim, ela joga é outro nível, né? Mas só pra saber, teu prédio tem uma quadra de beach tênis. Tem uma quadra de beach tênis. Moderna, hein? É um prédio moderno. Poxa, gostei, viu? E é de areia, lá é de areia. Legal, areia mesmo, de verdade. Areia Da mesmo. praia. Areia mesmo. Tá. Não sei se é da praia, né? Alguém trouxe, né? Mas é isso. É muito bom, Gabriel. Você faz esporte, Gabriel? Tu falou de beach tênis, eu lembro muito do frescobol, né? Então, que eu acho que é um esporte mais cooperativo, né? Eu acho. É um jogo cooperativo. É, cooperativo. E aí a pessoa na praia jogava muito, né? É. Eu também não era bom, não seria bom. Se a função é derrubar a bola, seria bom no beach tênis. Porque pra manter a bola no ar é complicado. Mas tem que derrubar a bola do lado de lá, né? Não do No seu. frescobol, não. Não, no beach tênis. No beach tênis, exatamente. No frescobol você tem que manter a bola. Tem que manter a bola. No beach tênis, assim, derrubar a bola comigo. Entendi, isso é bom de Eu derrubar. não sei se vai ser na quadra do outro, em algum outro lugar, mas a bola eu derrubarei. Com certeza. Entendi. Mas eu fiz mais esportes também. Pedalei também. É mesmo. Eu surfei. Você surfou? Mas eu só ia reto, não consegui entrar na onda não, sabe? Que surf é esse? É um surf mais modesto. Entendi. Surf sem onda, Gabi. A onda tinha, né? Mas eu não ia. Só que você não ia. Não era bem surf, né? Eu vou descobrir que era ainda. Tá bom. Mas passava. É uma nova modalidade. Era uma atividade física. Surf fora da onda. Fora da onda. Entendi. Mas fazia atividade física, remava, tal. Tá bom. E eu fazia muito isso, Paulo, às vezes era segunda-feira, né? Estudando, tal, psicologia, naquele modelo. E aí eu ia pra praia, ficava olhando, a galera surfando dia de semana, bicho. É mesmo. Eu pensava, ô povo vagabundo, né, bicho? Tá lembrando que eu também tava lá, né? Foi vagabundo, mas você tava lá olhando. Julgando os outros. Entendi. Né? É um viés. Pra quem não sabe, obviamente já percebeu o sotaque do nosso amigo Gabriel, ele é de João Pessoa, aquele lugar maravilhoso, aquelas praias sem ondas. Sem onda. É o surf sem onda de João Pessoa. Mas muito bom, Gabi. Que bom que existe ciência para salvar atletas como a gente, né? Ainda bem. Ainda bem. Ô, Gabriel,
Hoje a gente vai falar de um tema bem importante pra gente que faz ciência e acho que importante para a vida em geral. Espero que as pessoas gostem. É um tópico que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir achar uma história relativa ao que a gente vai falar aqui. Todo mundo passa por situações como essa e alguns, inclusive, vão falar assim: "Putz, eu faço exatamente isso, eu sou essa pessoa". Se a pessoa que ouvir falar: "Eu sou essa pessoa", ela tem salvação, porque em geral quem faz isso normalmente nem percebe que então, assim, eu vou começar com uma historinha. A gente está agora perto da COP30, né, tem toda essa discussão de mudança climática, aquecimento global, décadas de estudo, as evidências são muito robustas, né, tem cientistas muito bons investigando isso há muito tempo, mas um senador americano conseguiu provar que todos estão errados. Isso foi em 2015, cara, Ele provou que não tem aquecimento global. olha que legal, hein? É. Deve ser um gênio. Ele é um gênio, porque ele criou um método que realmente é um método infalível. O que ele fez? Ele estava indo lá no seu dia de trabalho para o Senado participar de uma plenária nos Estados Unidos, em Oklahoma. O nome dele acho que ele faleceu, Jim Inhofe. E ele estava indo lá feliz da vida e pensando: "Pô, a gente vai discutir aquecimento global, mas como que isso é possível? Será que as pessoas não percebem que aqui em Oklahoma tá nevando?" Acho que ele estava em Washington, tá nevando aqui. E aí ele teve uma sacada genial, ele pegou um saquinho plástico, desses que a gente usa para pegar cocô de cachorro, e ele fez uma bolinha de neve, pôs no saquinho e entrou no Senado com a bolinha de neve. E aí começou a fazer um discurso de que as pessoas estão erradas, que tá todo mundo falando que tem aquecimento global, mas como é possível ter aquecimento global se lá estava nevando e eu posso provar isso? E aí ele tirou a bola de neve e, além de fazer o discurso, ele jogou a bola de neve em direção ao presidente da Câmara, do Nossa, Senado dele. Ó, quem acha que é mentira essa história, meu Deus, tá gravado. tá gravado, isso foi transmitido, é a coisa mais vergonhosa. Você entra lá no Google, procura Jim Inhofe, é um senador. Escreve se você escrever Jim Inhofe Snowball, você chega direto, clica lá, põe um vídeo, é um videozinho curtinho, ele com a bolinha de neve nele na mão, falando, não tem aquecimento global, e jogou. Cara, pra que a gente precisa de cientista se a gente tem pessoas assim? Meu Deus do céu, o cara derrubou séculos de estudo com um saquinho de gelo, então. Cara com saquinho de gelo. Revolucionário. Os caras que vendem sacolé na praia sabem disso. Exatamente, já sabia há muito tempo. Porra, já sabia faz muito tempo. Agora, uma questão importante, acho que é legal tu soletrar Inhofe, porque Jim é fácil, né? Gin é fácil. Agora o Inhofe Apesar que o pessoal que bebe deve estar escrevendo gin com G, né? já é o jeans também. É o jeans, né? É gin, e o Inhofe é INHOFE. INHOFE, Inhofe. Inhofe mesmo, do jeito que fala. E, enfim, é incrível isso, né? Pô, legal, Inhofe. Como que dá pra esquentar se tem neve, cara? E aí uma pessoa dessa você não tem que responder. O presidente que pegou e Você faz pegou a bola e esse jogou cara de volta. confundindo coisa básica, né? Não entende a diferença entre clima e tempo, né? Aqui no Brasil tem surreal, né? tem senadores parecidos, hein? Tem o selo Heinz, já viu? O pessoal usa o meme no Qual que é? selo Heinz de... Isso é verdade, você ficou famoso na Esse ficou pandemia, né? famoso, porque Na usava pandemia. artigo científico, conseguia pegar os mais estranhos possíveis e interpretar do jeito mais errado possível, inclusive. Foi ele que, inclusive, trouxe dados de uma atriz de filmes adultos, não foi? É verdade. Não é? Acho que Não é? sim. Tem que acho que saber, sim. né? Foi exatamente. É incrível, eles integram literatura. Isso é interdisciplinaridade, né? Exato, literalmente. Isso é... O cara- O cara consegue juntar ciência de todas as naturezas, Pois é. né? Agora mostra que ele é uma pessoa pura, né? Não tem, né? Não tem maldade no coração. Não tem experiência errada na vida. Ah, meu Deus. Caramba, Grande senador muito bom. Ele foi muito bom. Na Covid ele falava cada pérola, né, cara? Meu Deus do céu. Cada pérola. E eu acho que esse tema é legal que tu vai falar, que tu não falou o tema ainda, não. A gente ainda não falou, não, mas Mas- as pessoas já começam a desconfiar. Já. Eu tenho uma história, mas a história real, É. próxima de um aluno. Eu passei certo dia por ele, pedi pra ele ler uns artigos, tá? Aham. E entender um tema em neurociências, não, acho que era, enfim. E aí eu falei, vai ler os artigos tal, dei uns 2, Tá. 3. E aí eu passei por ele um dia, ele tava olhando pro teto, parado ali e tal. Eu falei, que legal, né? Fazendo o que aí, né? Pensando na vida. Refletindo. Ele rapaz, eu acho que eu já li tudo.
Eu falei, poxa, o cara em 2025, não, foi 2025, começo do ano agora, o cara parar e falar assim, eu acho que já li tudo. Eu falei, pô, é uma percepção É assim, incrível, ingênua, é né? incrível. Ele deve ser feliz, eu acho, sabia? Então, isso é um fato. Pessoas assim muitas vezes são mais felizes. Pois é, né? Elas não se colocam em dúvida, né? Pois é. Eu não sei se você tá falando do mesmo aluno, acho que não, porque eu também tive um. Acho que tem vários aí no Tem mundo. vários espalhados. Eu tive um que ele também tinha essa visão, e ele, numa das vezes, diz que ele teve uma epifania, e em uma semana ele leu tudo sobre um assunto. E ele tirou conclusões, acho que você lembra Eu dele. lembro dessa E ele história. tirou conclusões que respondiam dilemas clássicos da humanidade, tipo, existe livre-arbítrio ou não? Em uma semana desse. Cara, em uma semana ele respondeu isso. E qual era o saquinho de gelo dele? Então, eu não sei qual era o saquinho de gelo dele. Eu acho que o saquinho era do cocô do cachorro mesmo. Literal... Literalmente. Ele carregava o saquinho do cocô. Cara, o bicho era um Que loucura, gênio, cara. gênio. Que loucura. Em uma semana ele resolveu um problema, uma pergunta clássica na história da humanidade. E teve um outro cara que ele escreveu uns textos muito bons e ele sempre citava filósofos. É Só que mesmo? errado. Aí fica por aí. É. Como dizia Aristóteles, mais vale um pássaro na mão do que 10 voando. As coisas nada a ver. Mete logo um Einstein. Mete um Einstein disse tal pô. coisa. Enfim. Que legal. Mas esses misturam o tópico da gente com o outro, que é uma falta de noção, uma cara de pau total, né? Também. Mas, Mete um louco, né? Então fala o tópico, então. Então, o tópico de hoje é Humildade intelectual. humildade intelectual, exatamente, humildade intelectual. Esse é um tópico bem importante. É o tópico que eu mais sei na ciência. Eu sei, você é um cara modesto, né? Eu domino esse Eu sei tudo sobre humildade intelectual. O cara já mandou uma dessa. Cara, Eu sou um estudioso da humildade intelectual. Estamos tudo errado aqui, meu. Tá muito ruim. E esse é um tópico bem importante, já dá para perceber pelos exemplos que a gente já foi colocando, e acho que todo mundo que está escutando consegue imaginar isso. E a gente vai trazer alguns artigos para discutir esse tópico, mas antes acho que a gente precisa definir alguns termos, alguns conceitos que são legais, porque a gente vai usar esses conceitos para discutir o tópico da humildade intelectual. O primeiro tópico é metacognição. Eita, que começou bom. Quando você bota a meta no meio, já fica complicado, né? Exato. Nível, uma camada a mais ali. Exatamente. Fala pra nós. O que é metacognição? Tá me perguntando isso? Tô de sacanagem. Responda. Então responda. Metacognição é a habilidade que nós temos de pensar sobre as nossas capacidades de pensamento e habilidades de pensamento, não? Rapaz, que Metacognição é isso mesmo. É isso, parabéns. Olha que orgulho. Obrigado, né? É exatamente isso, é pensar sobre o próprio pensamento, né? É pensar sobre o próprio pensamento. É quando a gente meio que se pergunta, será que eu sei mesmo do que eu tô falando? A gente se põe em dúvida, né? A gente questiona. Então, para quem tá escutando, um exemplo disso, imagina, sei lá, você foi fazer uma prova e você fez a prova e tem certeza que acertou tudo. E aí, e se perguntarem, como que você foi? Fui bem. Então, qual o teu nível de confiança de que o que você tá respondendo tá certo? É elevadíssimo, eu sabia tudo. E aí vem a nota e você tirou 5. Então faltou aí uma habilidade de metacognição, né, de conseguir fazer uma apreciação mais precisa do cenário. O contrário também, às vezes você chega, vai super mal, acha que foi super mal e depois você foi super bem. Você fez uma apreciação negativa, né. Em jogo a gente tem algumas outras coisas, mas metacognição é uma delas, né. É bom. Então esse é um conceito importante. Esse é um conceito importante Tá. pra gente ter, porque a gente vai falar um pouquinho dele quando for discutir humildade intelectual. Então, assim, metacognição, quem tem boa metacognição, em geral, tá desconfiando da própria inteligência em muitos momentos. Boa. O que mostra algo bem importante, né? Se a gente for pegar, como já diria, isso já realmente, a gente tá falando de filósofos antigos, é o tal do sei que nada sei, né? Eita, grande Sócrates. Grande Sócrates, Boa. Sócrates que jogou no Corinthians. No Corinthians, esse cara viu o cara pensando, jogando. Tá vendo? A gente sabe tudo, Gabriel. Eu lembrei só de um amigo meu falando sobre cristianismo, tal. E aí ele falou assim, a história é muito interessante, né? Interessante pensar que aconteceu há milhões de anos atrás. Milhões. Eu falei, caralho.
Fez Você tudo, sabe que tudo. ano tu tá vivendo? Ele era 2005. Aham. Aí eu falei, tu sabe por que tá em 2005, né? Eu fui trazer pra ele essa novidade, né? Ah, você confrontou com Confron- fatos, Com fatos. realidade, dados. Ele foi humilde intelectualmente. Ele entendeu que foi um erro de cálculo dele. De algumas casas. Uma certa magnitude. Rapaz. É. Mas é isso, né? Então, essa ideia do sei que nada sei, que ultimamente muita gente tá esquecendo, né? Ainda mais no mundo atual, que é um monte de gente dando opinião sobre tudo, influencer de tudo quanto é lado, né? As pessoas se convencendo que sabem sobre tudo. E essa é uma ideia boa. Então, metacognição ela é importante porque é isso. Pessoas com boa metacognição, elas desconfiam da sua própria inteligência. Boa. O que daqui a pouco a gente vai ver. Isso não significa que a pessoa se acha incapaz, Claro. mas ela desconfia Sempre bom, sempre das bom. coisas, ela faz desconfiança. Algo que é muito diferente de algumas figuras que a gente sempre encontra no churrasco, né? Sempre tem um tio do churrasco, né? Sempre tem um tio Sabe do show. tudo, É verdade. tudo, né? Eu conheci um brother que ele tem essa questão, né? Ele não era o tio de churrasco, mas ele ficava terceirizando a sabedoria dele. Fala assim, eu sei de tudo, porque um tio meu que já morou na não sei o quê, que já viveu tal coisa, foi pra guerra. E ele conseguia ter fosse o contato direto com a fonte mais pura de informação. Aí ele mandava, aí ele falava tudo que falava encaixava, porque o tio dele tinha ido pra guerra, o tio dele tinha. Entendi. Ele devia ter uns 40 tios diferentes. Então ele usava essa lógica de um tio que Era pra tinha vivido provar o tudo. lado dele que Aham. claramente ele não sabia, ele não viveu. Claro. Que é um problema atual da ciência, né? As É. pessoas não vivem Uhum. né, o que se traz de. Você tem que acreditar em alguém, né? É. Então acho que isso é um ponto E isso que você tá falando desse que usava do tio, é o que muita gente na ciência faz direto, que é a ideia do discurso de autoridade, né? Sim, pois é. Que fulano falou, se ciclano falou e não sei o É. quê, e usa isso pra confirmar e pra dizer que o que sabe, que tá falando tá correto, tá certo, Pois enfim. é. Então esse é um conceito importante. O outro a gente pode chamar de conceito de uma forma geral, mas na verdade são características, que é o que a gente poderia chamar meio que de virtude cognitiva, né. O que seria uma virtude cognitiva? Agora Eu vou dar só uma tossida antes, pra preparar minha garganta. Beleza. Virtude cognitiva? Virtude cognitiva. Imagino eu, não conheço esse termo, mas deve ter a ver então com essas habilidades positivas e que talvez te tragam comportamentos ou uma forma mais positiva de viver. É exatamente nessa linha. A ideia da metacognição, só que junto dela tá embutida a ideia de honestidade intelectual. Tá. A virtude porque é uma honestidade. A virtude porque é uma honestidade. Já já a gente vai chegar na humildade, né, mas porque é uma honestidade intelectual, você respeita as informações, você respeita os dados. Eu durante a minha formação acadêmica tive alguns professores que me marcaram muito por conta de falas que iam muito nessa linha. Tá. Então que sempre lembravam: "Paulo, o importante é escutar os dados. São eles que te trazem as informações". Então essa ideia de ser honesto com a informação que você tem, né. Saber que a gente às vezes pode tentar interpretar ou perceber as informações de uma forma enviesada por conta de questões que a gente tem de expectativa, visão de mundo, mas o dado tá lá. O dado vai estar sempre lá. Então se o dado é bom. Se o dado é bom, é Se o dado é bom, se o dado é bom, porque às vezes o dado porque às vezes o dado é bem ruim. E isso vale pro dia a dia também, né, isso vale pro dia a dia, você confiar nas informações que você tem disponíveis e ouvi-las com cuidado, né, os dados são bons. E por isso que a gente tem que assumir às vezes uma postura cética, principalmente nesse mundo de influencers, né, que é muita gente falando bobagem com muita segurança, né. Eu tive uma professora na alfabetização que ela fala assim: "Olha, quando você estiver falando com alguém e tal, estude isso, né, tenha essa experiência, mas quando você não souber, você fala com afirmação que você vai conseguir, né". Ela ensinava isso? Ensinou isso, a tia Ana. Você, se não souber, fale com convicção que vai passar. A tia Ana formou um monte de influencer. Tia Ana formou. Ela deu essa aí. Eu cheguei em casa e falei, pô, mãe, engraçado isso. Minha mãe ficou chocada. Como assim, né? Você ensina a criança, né? Se não souber, você enrola, né? Obrigado, Rogéria. Você salvou uma criança, você transformou um futuro influencer em um pesquisador. Obrigado, mãe. Mas é louco isso, né? Porque tem muito esse discurso, né? Se você não souber, não assume que não sabe, né?
Pois é, né? Convence, dá um jeito, se vira. É igual esses debates que estão tendo agora, essa bobagem que criaram. Não sei se você já viu, de Contra 30. 1 contra 30. Agora. Que coisa mais boba. É Pois gente é. falando besteira, né? E um querendo rebater o outro e ninguém disposto Pois é. a escutar. Esses são os casos clássicos de falta total de humildade intelectual. Com certeza. Porque você vê nesses debates, de repente, um dos lados coloca uma informação importante, o outro ignora e retruca com bobagem. Aí, de repente, vai pro outro lado e fica nesse vai e volta, ninguém se escuta, né? Não, e outra coisa, assim, acho que é uma tentativa desses meios, né, de informação, como internet, não sei o quê, de tentar trazer um tipo de debate que seja um pouco mais elaborado, robusto, mas na verdade é uma enganação. É Porque enganação. vai chamar uma pessoa ou 30 que seja, apresenta um tópico, que é um tópico às vezes complexo, né, complicado, etc. E eu acho que o pessoal deveria fazer uma coisa muito mais simples, que é procurar artigo científico. Exato, Ou vamos livro. ler, vamos ler. Vamos Pois é. é, Mas não que ler. ficar vendo 1 contra 30 para ler um livro, né? Ler um artigo científico. No mundo político tem muito, né? Boa parte do MBL veio desse jeito, que eles iam nas manifestações, vai com o microfone, e aí, claro, o cara se preparou antes com as perguntinhas, e aí pega a pessoa de surpresa e fica lacrando com um vídeo. Agora, se torcer mesmo, não sai nada, não sai nada, não sai Só um nada. bagaço laranja mesmo. Isso é muita falta de humildade intelectual e ainda com uma ideia ainda de revestimento elaborado, sofisticado. É tudo balela, né? Pois é. Bobagem. Tudo bobagem. Então, virtude cognitiva entra muito nessa linha da honestidade intelectual. Claro. Ser honesto com os dados, ser honesto com aquilo que você tá discutindo, defendendo, com o que você sabe e com Claro. o que você não sabe. Mas falta discutir então, falta definir a humildade agora. Ainda não, porque tem uma outra coisa que é importante antes da gente discutir a humildade, que é uma das coisas que o artigo que a gente vai falar usou, que aí é um pouco mais técnico, que é a teoria de detecção de sinais. Tá, mas isso é importante para definir humildade. Não para definir, vai ser importante para entender o que eles fizeram. Ah, tá. Mas não quer definir logo humildade, não, de repente? Porque vamos chegar à honestidade, e humildade seria, então, essa capacidade metacognitiva de perceber que, de repente, suas ideias, crenças podem estar infalíveis. Exatamente. Tá, então. Ou seja, você assumir que não sabe de tudo, você se colocar em dúvida. Então, tá bom, vamos pular a teoria de detecção de sinais. Então, esse é o conceito da humildade, então é isso. Mais ou menos, vamos ver. Vamos dar exemplos aqui, então. Fala que Einstein disse que... Exato. Vamos dar exemplos aqui, ó, Gabi. Então, vamos para um artigo mesmo que fala de humildade intelectual, vai. E é um artigo que ele fez o link de humildade intelectual com habilidade de metacognição. Tá. Usando a teoria de detecção de sinais que você não tá me deixando explicar. Não, tô brincando. Fala essa teoria agora. Não precisar, né? Depois a gente... Não é bobagem, não vai precisar. Ó, Gabriel, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu sou o pesquisador e você é o participante. Tá. Você que está ouvindo também pode pensar isso. Imagina, eu vou falar frases e aí você tem que marcar de 1 a 5. 1, discordo totalmente, 5, eu concordo totalmente. Eu tenho a liberdade de participação voluntária. Você vai assinar um termo de consentimento Então, beleza. livre e esclarecido. Cheguei lá, tá. Tô lá, assinei, quero participar. O Gabriel faz parte do comitê de ética, então... Fico pensando sobre esse tema. Ele tá sempre pensando sobre isso. Então, ó, Gabriel... Eu vou falar a frase, aí você vai vendo se você discorda ou concorda pouco, concorda pouco. Tá, isso eu gosto. Eu posso estar errado mesmo quando tenho certeza. Com certeza absoluta, concordo demais. Outras pessoas têm tanto a me ensinar quanto eu a elas. Certeza absoluta, isso aí eu sempre acreditei, desde o início. Mudar de opinião quando vejo bons argumentos é um sinal de força, não de fraqueza. Adoro fazer isso também, acho muito bom. Tô gostando bastante agora, tá? Você vai ser aprovado aí. Eu tô achando... Eu costumo escutar até o fim antes de discordar. Eu gosto, mas eu tenho um problema de impulsividade, cara. Eu acabo sempre atropelando as pessoas, mas não é pra... Não é de humildade, é de... Não, mas assim, eu gosto de escutar a pessoa, no geral, eu tento. Mas se um argumento for muito bosta, assim, desculpa, fala uma palavrão. Não, tudo bem, nosso podcast é aberto. Desculpa, tá. A gente acabou de falar do senador que levava o saco de cocô, né? É verdade, então fala cocô, tá. Informal. Se às vezes o argumento é muito ruim, é questão de paciência. Então, de repente, depende. Se o argumento estiver interessante, mas errado, eu escuto. Entendi. Se a postura for de boa, eu escuto. Mas, entendi. Tá, isso depende, então mais ou menos. Tá bom, mais ou menos.
Às vezes percebo que defendi uma ideia mais por orgulho do que por convicção. Já aconteceu, já aconteceu, É. já aconteceu. Mas depois eu me envergonho um pouco, sabia disso? Sabe por que você se envergonha? Por quê? Porque você tem metacognição, Ah, legal, hein? Obrigado. não é? Porque você é capaz de refletir sobre aquilo. Eu fico pensando, vale a pena, né? Então, esses itens aqui, eles fazem parte de um questionário sobre humildade intelectual. Uhum. E eles medem essas diferentes facetas, desde coisas como eu acredito que eu tenho muito a ensinar para os outros, até coisas como eu escuto os outros antes de escutar, ou essa questão de que eu defendo mais por orgulho, né? Então eu não tenho convicção, mas eu vou defender porque eu sou orgulhoso e não quero, que é o que também acontece muitas vezes. Tá, Na política a gente vê isso, na ciência a gente vê isso. demais. Nos jantares de Natal a gente vê isso, às vezes as pessoas entrando em discussões que de repente fica evidente que o dado, a discussão, o fato é o menos importante, o mais importante é a pessoa ganhar a discussão, né? Claro, Só que quem perde é exatamente a qualidade da informação. claro. E as soluções também, E o mundo. vai perdendo, né? Vai perdendo. Tem a questão, então, importante do ego, né? Então, né, Tem uma coisa importante de ego, né? E aí, no Para mundo tudo. da gente hoje em dia, né, um mundo de informação, acho que ainda tem o conhecimento, acaba tendo poder, né? Então, às vezes, tentar passar essa impressão, né? Uma questão mais de defesa, né? Uhum. Do ego, da Uhum. autoestima, do que realmente. Mas vou te falar, é bom falar, tipo assim, porra, desculpa, tava doidão. Já mandei umas dessas Aham. e dá uma liberdade, né? Na hora você fala, poxa, falhei, né? Mas tudo bem. A gente dá aula, às vezes o aluno faz pergunta que você não sabe responder. Já mandei umas dessas. É bom, né? Dá no Brasil. Que não sei. É isso, você não precisa saber tudo, né? E eu falo convicção, eu falo, não faço a mínima ideia. É isso, tem que assumir. Mas tem muita gente que não assume, né? Que vai nessa linha de ficar. Aí fica puta, não pode perguntar, não. Tá me desafiando. Ou aquele clássico assim. Não, isso aí a gente vai falar, mas é na próxima aula. Essa é uma malandragem, né? Segura, o que você acha? O que você acha? Essa é boa. Faz uma abordagem aí Eu gosto. mais filosófica. Não, devolve a pergunta. Beleza, então a primeira parte do experimento que esses autores fizeram, né? Ellen Fisher, Astrid Kalse e Marcus Ruff, é um artigo desse ano, publicado esse ano, foi isso, um questionário de humildade intelectual. Então a primeira coisa que eles fizeram foi meio que coletar esses dados para saber. Temos participantes que vão desde uma ponta que é total humildade intelectual até o outro lado que é nenhuma intelectual. Achar um arrogante intelectual, não? Seria um arrogante intelectual. Seria um Seria. arrogante intelectual. Tá. Muito bem. Aí depois vinha a parte da tarefa experimental. Tá. Então, vamos lá, Gabi. Você continua sendo participante, quem está ouvindo pode ser também. Então, imagina que você está participando desse estudo. Boa. Aí eu te apresento um resumo de uma pesquisa fictícia sobre energias renováveis. Tá. Curtinho, tipo isso aqui, ó. Tá. Pesquisadores analisaram o impacto de cidades que investiram em energia solar. Descobriram mudanças nos empregos, nos impostos e na percepção dos moradores sobre os custos do investimento, tá? Então essa é o primeiro resumo. Daí, beleza, né? Só que agora tem um truquezinho, eu vou te mostrar duas interpretações possíveis do fato. Tá. A interpretação disso que foi apresentado. Uma correta e a outra falsa. Certo. E aí eu vou te pedir para responder qual que parece a mais verdadeira. Legal, bora. Então, Manda. presta atenção. Tô ligeiro agora. Tá ligeirinho. Versão A. Ah. As cidades que investiram em energia solar tiveram aumento no desemprego e redução na arrecadação de impostos. E a versão B. As cidades que investiram em energia solar tiveram queda no desemprego e aumento na arrecadação de impostos. Qual das duas, A ou B, você acha que está correta? Aí o negócio. Isso aí, para os participantes da tua experiência, era uma. Não, é exato, é isso aí. Mas já a gente vai falar. Empregos e impostos, energia solar em É. uma cidade que implementou energia solar. Eu acho que aumenta. Essa cidade tem alguma parte. Não, peraí, eu pergunto mais. Posso perguntar? Não. Pode. Posso responder. Não, você só pode Então. me responder. Mas Eu acho que diminuiu o desemprego. tá bom, Diminuiu o desemprego. tá bom. acho E aí que- vem a pergunta E claro, o importante. desemprego e o outro aumenta. Aumentou a arrecadação. Exatamente. Tá bom. Tá. E aí vem a seguinte, então, perfeito, beleza. Claro. E aí vem a pergunta, que é a mais importante. De 50% a 100%, sendo que 50% é chute total
e 100, tenho certeza absoluta, quão confiante você está na sua resposta? 53%, eu acho. Então você tá quase que no chute total. Eu não sei, né? Tem muita Beleza. informação e tal, né? É aí que entra o quê? A humildade intelectual. Não, O quê? O saquinho de gelo. não. O saquinho de cocô. Chega o senador. Chega o senador jogando gelo em você. É aí que entra uma coisa que a gente não falou ainda. Que eu Teoria sei de também. detecção De de sinal. sinal. É aí que entra, porque qual que é a ideia agora? Na teoria da detecção de sinais, a análise delas vai permitir com que a gente saiba não apenas se você acertou, mas se a tua confiança faz sentido diante do teu acerto, Tá bom, entendeu? tá. Ou seja, em outras palavras, você sabe quando está certo e sabe quando está errado. Essa é a Então você ideia. vai medir a acurácia junto com essa impressão que É, você tem. Então, se exa- você acha que sim, acertou, então é isso. exatamente, que dentro da teoria é a sensibilidade, que é o quanto que a Perfeito. pessoa realmente percebe o sinal, e o critério, que é o quanto ela é cautelosa ou impulsiva para decidir se o sinal está lá. Tá, beleza. Essa teoria de detecção de sinal, ela vem de muito tempo atrás, por exemplo, com estudos sobre detecção de Sinal. de sinal em sistemas de radar. Ah, tá, faz sentido. Então, será que com a mesma informação eu consigo detectar um sinal dentro de uma série de outros ruídos e coisas? Interessante, tá. E aí a psicologia fez muito uso disso, e aí tem essa ideia, a Estudos psicofísica em fez percepção. percepção, Verdade, exatamente. verdade. E aí esses autores usaram isso dentro dessa tarefa que está testando se você acha que está certo ou errado e o quão acurado, quão confiante você está na tua resposta. Tá. E aí, cruzando isso, a gente começa a ter uma análise interessante dessa história. Então você ficou no 53, no 53. 57, bota aí. Bom, você está um pouquinho mais confiante Eu do tô seu acerto. tô sentindo. Bom, os pesquisadores desse estudo, o que eles fizeram? Tu vai me dar uma resposta disso, né? Eles fizeram, não. Não sei. Eu sou tão humilde intelectualmente que eu não sei. Eu também não sei. O que eles fizeram? Eles repetiram isso 20 vezes, eles fizeram várias vezes. Por quê? Porque aí, fazendo várias vezes, a gente consegue derivar essa Uma esse estimativa. É, exatamente. Tá. Então, tinham resumos de energia solar, eólica, outras fontes, equilibrando essas possibilidades positivas e negativas. E foi aí que eles mediram o que é importante, que é a metacognição em ação. É o quanto ela está presente. Ou seja, a Legal. capacidade das pessoas irem calibrando a própria confiança, porque você vai fazendo repetidas vezes, Claro. e aí você vai vendo o quanto essas pessoas ajustam ou não a resposta e, na verdade, a apreciação do quão segura elas estão sobre elas, né? Interessante. E aí, o que eles acharam foi algo bem interessante, que é pessoas com mais humildade intelectual. Então, lembra da escala, né? A Tá. escalinha de humildade intelectual. Então, pessoas que tinham concordado com aquelas frases, eu posso estar errado, mudar de opinião é sinal de força e tal, foram as que melhor distinguiram interpretações corretas das falsas. Então, primeiro ponto, as que eram mais humildes foram as que mais acertaram. Tá. Só que o mais interessante é o que vem depois, que é a história da metacognição, né? Os que mais eram humildes também eram os que mais consideravam a possibilidade de não saberem. Sim. E foram os que mais ajustaram as suas respostas para obter acertos. Então, na verdade, você começa a ter uma ideia de que essas pessoas, elas tinham um radar, pegando a história toda da teoria de detecção de sinal, muito mais calibrado, porque elas não misturavam a ideia de autoconfiança com infalibilidade, né? Perfeito. Eu não erro, né? Então, olha só, Interessante. o mais humilde, na verdade, não é mesmo sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o que inclusive mais acerta, mas ele ele desconfia. Isso é interessante, porque acho que essa ligação de acertar mais com a humildade intelectual me traz algumas reflexões que não sei se faz sentido aí no artigo, deve ter falado, né? Que, primeiro, a ideia de que às vezes a pessoa talvez tenha uma percepção mais elaborada de eventos no mundo, não só externo, como também interno, né? Então, a gente começa a refletir sobre questões de uma forma mais elaborada, mais detalhada, e talvez isso também
não só sobre, sei lá, energia solar, essas Exato, coisas, como também sobre ela mesma, né? Então ela é exato. uma pessoa mais indagadora, de repente. Se questiona mais. Ou ela também teve mais experiência de conhecimento ao longo da vida e o conhecimento que ela aprende, de repente, traz essa Uhum, reflexão maior sobre. uhum, O meu pai falava assim: quanto mais você vai aprendendo, bicho, mais questão vai surgindo sim. e você vai ficando mais inseguro. Então, de repente, as pessoas talvez se expuseram mais a É, conhecimento é, e que desenvolveram é. essa. E assim, pra quem tem isso, isso, né, na linha do que teu pai falou, né? Pra gente que faz pesquisa, a sensação que eu tenho muito ela é essa mesmo. Quanto mais estudo, parece que muito menos eu sei. É o, É um negócio que em alguns momentos é quase desesperador. tem chamado síndrome de impostor, né? Que É, também tem trabalho, isso. pesquisa acaba desenvolvendo um pouco essa É. sensação de que você Você está achar que você enganando, tá que enganando, você que não você sabe não mesmo. sabe nada, que você é um fraude. Às vezes não sabe mesmo. E às vezes não sabe, não. E o engraçado é isso, quanto mais a gente vai estudando, mais vai estudando, mais vai estudando, mais vai ficando, pelo menos pra mim, ela é algo que me persegue um pouco, assim, essa É. ideia de que eu não sei um monte de E coisa. aí surge a ideia de que às vezes a pessoa que é ignorante parece que é mais feliz, né? Tem Exato, que essa, não sei se isso é parece que é verdade. mais feliz. É. Em alguns momentos talvez sejam. Que aí tá ligado até com outro viés, que a gente ainda não discutiu em nenhum episódio, a gente pode discutir um dia, que é o viés de otimismo, né? Ah, essa é Que bonita. esse é legal É, também da gente né? Poliana, discutir, né? da gente discutir. Então, assim, esse estudo é muito legal porque ele vai mostrando um pouco essa ideia, né, de que não é que as pessoas não eram menos confiantes não, elas têm uma apreciação boa da capacidade delas e estão Claro. dispostas a ajustar se elas acham que realmente sabem ou acham que sabem pouco. E por isso que a teoria de detecção de sinal foi interessante para ver, porque aí você consegue cruzar a taxa de acerto com essa confiança que as pessoas atribuíam na Então, resposta. aí sua obrigação agora é saber qual é a resposta certa. Não, Aí. não. Depois eu passo o gabarito. Tá. Vou lembrar, tá? É. Bom, e aí é legal isso aqui, porque depois tem vários autores que estudam esse tópico hoje, porque cada vez mais está ficando interessante verificar que alguns movimentos no mundo, por exemplo, polarização Política, política e tal, demais, cara. um dos elementos que parece que, assim, é central nessa história é exatamente falta de humildade intelectual das pessoas quando Sim, estão discutindo os sim, temas. perfeito. Então é gente falando de clima, é gente falando de comportamento, é gente falando de saúde mental, que não sabe nada, Nada. nada, É, com opiniões muito seguras, muito contundentes, muito claro. fortes, muitas vezes com impacto em políticas públicas e tal. Um E isso é um problemão, né, porque dificulta a gente evoluir e achar soluções boas, né. A Covid foi um prato cheio para a gente ver esses exemplos de falta total de humildade intelectual Demais. e como isso culminou em uma taxa de pessoas morrendo, talvez Claro. maior do que seria se a gente tivesse pessoas ponderando um pouco mais o próprio conhecimento, escutando os outros com sabedoria, com respeito, né. Sim, eu gosto muito dessas discussões do será, né? Você fala um negócio, você fala, Uhum, será mesmo? uhum, Eu uhum, tô usando muito fact-check na hora, né? Tô uhum, conversando. Uma vez eu estava no bar falando com um rapaz, ele uhum, começou, porque todo comunista tem que morrer. uhum. E assim, eu, claro, não tenho nenhuma ideologia, né, muito Uhum, clara, né, eu tenho a uhum, minha visão de mundo sobre, né, uhum, bem-estar social, acho muito uhum, importante, mas eu queria provocar ele, estava claramente ligado a uma visão política muito sim. extremista, né, e começou, sentou do meu lado, eu falei: "Que erro dele", os meus amigos levantaram, saíram, eu fiquei lá, Aham, eu não vou levantar, eu estava no claro. meu lugar confortável, Aham, ele sentou, eu falei: "Beleza, então vamos ver agora, vamos criar essa confusão", eu sou bom de confundir as pessoas, aham, aham, já percebeu já, né, aham, eu vou só complicando o negócio, não tenho resposta nenhuma, e terminou a conversa, foi quase meia hora, cara, e ele falava um negócio, eu falava: "Mas será mesmo, tal? aham, E será que?" E eu ficava só questionando e aham, aham, questionando. Terminou o cara levantando da mesa, um amigo falou assim: "Bicho, sai daí, pelo amor de Deus", um amigo dele. uhum, E esse cara falou: "Bom, nesse ponto eu sou comunista também". uhum. Ou seja, Olha foi isso. uma mudança legal de Então, mas esse é percepção. o lado, porque provavelmente a abordagem que você usou foi uma abordagem que não ficou só nesse confronto que a gente está discutindo Nada agora de falta não, provavelmente você se colocou numa posição em que você escutou ele muito, demais, e cria insegurança nele. e foi devolvendo com perguntas e Com foi questões, fazendo questões, questões. E é questões que pareciam, assim, eram fáceis de compreender e aham, realmente não davam segurança em nada. Então é. acho que eu tirei o chão dele. É, porque se você fosse só com o fato em si, na cara, É, às vezes se a pessoa tem um viés ideológico muito forte, ela fortalece mais ainda a própria crença e vai negar o que você está trazendo de fato com as coisas mais absurdas. Mas se você vai
pondo os fatos entremeados com perguntas, com Claro. escuta do outro, isso facilita Sabe o bastante. que é legal? Essa pessoa, acho que tem essa questão da autoestima muito Aham. forte, esse orgulho do conhecimento ligado a uma questão de poder. Uhum. Quando você vai levando a questão para que ele raciocine sobre o fato, ele tem a impressão de que ele que trouxe aquele fato. Uhum. Já é sabido há muito tempo, já Exato. estava escrito, tal. Só que ele fala, porque tal coisa, né? Eu falei, exato, interessante, que legal, tal. Isso eu já sabia disso, né? Mas assim, olha que legal você tá pensando, que bom. É. E aí ele se apropria da ideia, legal. É uma É. forma bem bacana, funciona bem É. nesse ponto aí. Isso é engraçado. E sim, muita gente que tem baixa humildade intelectual, né? Ou seja, a pessoa que acha que sabe tudo, a capacidade de se apropriar do conhecimento alheio e falar como se fosse próprio é bem alta. É. Nossa, isso aí é Feliz, se apropria mesmo, né? leva essa visão. Meio comunista. Como é? Espalha a visão? Espalha, spread the view. Eu não sei. Eu tô falando em inglês pra aparecer. Einstein falou isso. Einstein disse, propague a visão. Propague a visão, essa frase bonita. Caramba. Mas muito bom, Gabriel. Esse tópico assim, é um tópico, pra mim é um tópico fascinante, a gente discute isso aqui. Posso fazer só uma reflexão, Fala. então? Tu falou de viagem, eu lembro muito do Viagem de Dunning-Kruger, Aham. que tem a ver, não é diretamente a mesma coisa, mas ligado, né? Então, que assim, a pessoa, geralmente, quem não conhece um tema, não sabe o tema profundamente, não entende os meandros, né? E a pessoa acaba achando que é mais fácil do que é. E eu lembrei de uma história nossa aqui, que foi trocar um dia um móvel de sala aqui, tava eu, você e o Lucas. E aí tem um móvel na sala, aí tipo, tem que chamar alguém do Mackenzie pra tirar a porta, pra tirar o móvel. E a gente teve a grande e brilhante ideia de falar assim, mas tirar uma porta deve ser fácil, Deve ser né? simples. 3 caras com doutorado aqui vai tirar uma porta brincando. Olha aí o engano, viu? Você lembra disso? Eu lembro, a gente tirou a porta. Não lembro. Tiramos a porta. Mas foi. Eu tô de volta. A gente não, tá com a porta de fora. Pra botar a porta, falei, mas E parecia. aí teve que chamar o pessoal. Falei, tirar foi fácil, agora botar, bicho, era um mistério. Tem um negócio de nivelado, não sei o que. Aí a gente ia pensando, 3 caras de doutorado, olha, vergonha, né? E isso não pelo doutorado, mas pela falta de humildade intelectual. Falta de humildade, né? A gente achou que sabia fazer. Mais 3, né? Tudo errado, pois é. Isso que você tá falando tem um estudo bem legal do Igor Grossman. É um trabalho que saiu recentemente, que ele discute a questão da humildade intelectual nos cientistas sociais. Isso vai que essa é bem legal, que é um pouco a ideia de que será que pessoas que estudam esses fenômenos, né, que a gente estuda, outros cientistas sociais estudam, enfim, eles fazem boas predições? E aí eles fizeram várias análises de vários estudos, e uma das coisas que eles fizeram foi olhar pesquisadores mesmo, e a gente está falando de professores da Harvard, da Stanford, da Oxford, e eles foram convidados para analisar estudos de replicação. Então, sei lá, o sujeito fez um estudo igual esse que a gente contou, de humildade intelectual, metacognição, aí se apresenta para esses pesquisadores o método e pede para eles meio que discutirem o método e tentarem predizer os resultados, o que vai acontecer. O que ele mostrou? Que esses cientistas sociais eram excelentes para isso. Eles conseguiam olhar para esses estudos que estavam, por exemplo, de replicabilidade e fazer previsões relativamente acuradas, acima do acaso e acima do leigo. Aí você fala, que legal, né, cara? Caras são bons. Esses caras são bons, esses cientistas sociais são bons. Agora, bota pra trocar uma porta. Quero ver quem é quem. Eles fizeram, cara, agora vai fazer a mudança. Mas aí eles fizeram uma outra coisa bem legal, que é o seguinte: eles pegaram pesquisadores também, para analisar fenômenos concretos mesmo, vida real. Então, beleza, no laboratório você conseguiu prever bonitinho. Agora você consegue prever na vida real? Que é mais ou menos o que a gente vê em programa de rádio, televisão, que os caras levam os especialistas para opinar sobre tudo. E aí você vê uma quantidade absurda de previsões que não se concretizam nunca. E como as pessoas não lembram que a pessoa previu aquilo que não deu certo no passado, continuam convidando e as pessoas continuam fazendo predições, né? Na verdade, com isso a gente está garantindo que a gente não vai ser convidado para falar sobre nada nunca, né? Mas enfim. E aí o que eles fizeram? Pegaram então esses especialistas e pediram para prever coisas, fatos concretos. Então, por exemplo, como que vai evoluir a polarização política nos Estados Unidos a partir dos anos 2020? Ou
como que fica a questão na Covid com relação às pessoas? Elas vão ficar mais egoístas ou mais cooperativas? Só para lembrar que esse estudo foi feito em 2019. Já tem Foi em 2020, né? esse trabalho do Igor Grossman que eu estou trazendo é um texto agora que ele amarra esses vários estudos, ele faz uma discussão, é um artigo teórico Pegou dados em que ele vai pegando vários outros trabalhos, né? Qual que é o desfecho da vida de crianças que foram abandonadas? Enfim, esses temas importantes socialmente, muito relevantes. E ok, se as pessoas estudam isso, vão ver se elas são capazes de prever. Igual elas preveem o que vai acontecer eventualmente num experimento. E o que os dados mostram é que elas acertam mais ou menos como o acaso. Elas não acertam mais do que o acaso, não acertam mais do que leigos, tem leigos às vezes que até vão melhor, e aí começa uma discussão bem importante, que é o que está acontecendo para faltar essa transposição do laboratório para a vida real. E aí, algumas discussões que vão exatamente na questão da humildade intelectual, porque muito das previsões, elas têm um efeito mais ou menos de túnel. A pessoa não está conseguindo enxergar o todo, ela não está conseguindo olhar as outras interpretações possíveis, ela não está conseguindo entender outros elementos contextuais que podem mudar o resultado que no laboratório não seria diferente. Então tem uma coisa de humildade intelectual nessa história, sabe? De até que ponto eu consigo prever, né? Tem um caso de uma colega uma vez que jogou essa. Ela trouxe um artigo e quis falar sobre uma prática, né? Sobre hábitos, né, de algumas pessoas, aí consumo de álcool, sei lá o que, etc. E aí a colega trouxe algumas conclusões meio radicais a partir de um artigo só, né? Né? E eu falei assim, não, acho que não é bem assim, né? Então, não, tem interessante, né? A ciência é legal porque vai trazer muitas evidências, mas não é com um experimento que só você vai extrapolar. Pois é, para a realidade como um todo, né? Então acho que é um pouco desse ponto. Às vezes a pessoa fica muito ligada na ciência e ele acaba... E aí a interpretação fica furada. A gente vê isso direto em muita gente que dá entrevista direto falando de situações que aconteceram e o problema é que o que elas falam, isso que às vezes me incomoda muito quando eu vejo, é que muitas vezes o que essas pessoas falam que não tem, às vezes, evidência. Como são pessoas que estão numa posição de influentes, de autoridade, as pessoas que entrevistam e as pessoas que leem e que escutam passam a tomar aquilo como fato. E a própria pessoa que fala, o cientista, talvez ele acaba tendo que dar mais certo. Ele sai certo, porque agora ele tem o reforço da comunidade geral, não só dos seus pares, né? E é isso. E no final das contas, o que a gente está discutindo é o que você falou logo no comecinho. É um problema de ego, né? É um problema de vaidade. E aí nesse experimento, não do Gross, mas que ele trouxe a história de professor de Stanford, não sei o que e tal, eles mediram a humildade intelectual? Acho que não, né? Não mediram. Não, acho que não mediram. Seria interessante. É um experimento bacana. E quem tiver ouvindo quiser fazer um experimento desse aí, vai ser legal. Seria bom. Que é cruzando o experimento da Alan Fisher, né, usando então cientistas sociais ou não cientistas, porque de repente um cara desse acaba, para a experiência, perdendo um pouco essa humildade. Será? Ou o contrário, será que ele estuda muito e fica mais humilde? Não sei, Gabi. Esse é um tópico bem bom de... Não sei, eu nunca sei. O Igor Grossman é um dos autores bem importantes nessa área. Ele tem um centro de pesquisa nessa área que envolve um pouco de sabedoria, humildade intelectual e outras questões. E, Gabi, agora que a gente está chegando ao final do episódio, a gente falou de humildade intelectual e o pessoal que estava atento devem ter percebido que tem vários aspectos, né, essa humildade intelectual. Dá uma explicada pra gente que aspectos são esses. Então vou falar um pouco. Tem alguns estudiosos, Mark Leary e Elizabeth Crowley Mancuso, trabalham, né, com esse domínio e fizeram uma escala para medir humildade intelectual. E na escala eles dividem, né, esse domínio da humildade em 4 fatores ou dimensões. Então, eles consideram a dimensão da, primeira, independência entre intelecto e ego. Então, a pessoa consegue separar a ideia que ele tem do ego, né? Então, quando a pessoa às vezes tem uma ideia atacada, não é sobre ela, né? É sobre a ideia. Então, ela consegue separar e eu acho muito importante isso, porque às vezes essa mistura pode trazer, então, emoções de proteção, às vezes de raiva, essas questões que podem impactar, né? Essa capacidade de análise, de avaliação.
Um outro ponto é abertura para revisar os pontos de vista, então a pessoa pode estar disposta a mudar de ideia, né? Tá. É o desculpa, tava doidão, né? Uhum. Terceiro ponto é o respeito pelos pontos de vista dos outros, Uhum. por mais que você não concorde, né? Você, tudo bem, escuta. E também tem, às vezes, que essa perspectiva. Isso, muito bom. Obrigado. Tô aprendendo, viu? Tá indo bem. Essa perspectiva pode vir de um lugar, então a experiência da pessoa, a forma de ver o mundo, talvez traga uma. Não que justifique, mas possa explicar um pouco, né? Essa posição dela. Então, assim, às Uhum. vezes não é que o outro tá errado, mas pode ser que eu esteja errado, Uhum. mas que isso venha de algum De lugar, algum né? lugar. E por fim, né, o quarto domínio é a consciência das próprias limitações. É saber exatamente que tudo bem, eu posso estar enganado, realmente isso aí eu não sei, e Uhum. tá tudo bem, E tudo não ok. tem problema nenhum. E aí é interessante pensar também que esse domínio, que a partir dessas escalas, não só, né, deles, mas tem vários estudos que vão investigando a relação de humildade com outros domínios da Uhum. psicologia. E aí foram vistas correlações, por exemplo, com alguns domínios como necessidade de cognição. Então, essas pessoas que têm maior humildade, no geral, acabam tendo uma correlação maior, né, positiva, com essa ideia de necessidade de cognição, que é gostar de pensar, né, e de Uhum. pensar em temas complexos, né, Uhum. de discutir, de Uhum. analisar profundamente. Uhum. E também tem maior tolerância à ambiguidade. Então, Uhum. eles suportam mais, às vezes, entender que não existe uma resposta clara e simples para tudo, né? E tá, Dentro de tudo isso, né? pois é, e a realidade é complexa, e que É. bom, né? Então, por mais que a gente faça ciência para tentar interpretar algo, ainda assim é uma Uhum. interpretação. Uhum. Então, acho que seriam. E, claro, com relações negativas com autoritarismo e dogmatismo. Ou Muito seja, as bom. pessoas mais dogmáticas e autoritárias acabam tendo menor Entendi. humildade intelectual, alguns estudos de correlação. É o que fala muito sobre o mundo atual. Mas também vivemos aí, né? Então, acho que foi uma boa reflexão hoje. Maravilha. Não, excelente, Gabi. É isso. Isso. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio sobre humildade intelectual. A gente falou de coisas que a gente sabe com toda segurança e toda certeza. Aquele que faz o episódio não entendeu nada, né? Valeu, gente. Então, até o próximo episódio. Valeu! Valeu, um abraço.